Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. No vídeo anterior minha colega Maria explicou sobre os ciclos termodinâmicos em usinas de ciclo combinado. Se você não assistiu, eu recomendo, ficou muito legal. Em certo momento foi citado sobre o condensador de vapor e no vídeo de hoje vamos falar um pouco especificamente sobre ele e sobre algo que não podemos deixar de falar quando estamos nesse assunto que é o vácuo no condensador. Vamos pro vídeo. Quando o vapor passa pelo último estágio da turbina, ele é direcionado ao condensador de vapor onde lá vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Esse vapor está com uma baixa pressão e temperatura após realizar trabalho na turbina. Com isso, podemos dizer que houve uma queda de entalpia à medida que ele foi passando pelos estágios da turbina e fornecendo energia para a rotação do eixo dela. Em outras palavras, essa queda de entalpia é a diferença entre a pressão e temperatura de entrada de vapor na turbina com a pressão e temperatura de saída, ou seja, quanto maior essa queda, mais eficiente foi esse processo e mais energia foi entregue ao eixo. Ficou claro? Por isso em turbinas de condensação o vácuo no condensador é tão importante, pois quanto menor essa pressão que presente lá, melhor o rendimento global no processo. Porém, este valor de pressão também não pode ser tão baixo e há uma explicação para isso. Agora quero que você entenda que quando falamos vácuo, se refere à ausência total de pressão, ou seja, pressão absoluta igual a zero. Mas quando estamos falando de vácuo no condensador, nos referimos a uma pressão levemente menor que a pressão atmosférica, que seria aproximadamente 1 kg/força por centímetro quadrado. Logo, se dissermos que a pressão no condensador é 0,99 kg/força por centímetro quadrado, teremos uma pressão levemente menor que a pressão atmosférica e um leve vácuo no condensador. Porém, para um bom rendimento do ciclo térmico as usinas adotam pressões cerca de 0,1 kg/força por centímetro quadrado ou podemos também utilizar a unidade mais comum para isso, o milibar. Lembrando que esse valor depende muito do projeto, podendo ser um pouco maior ou menor, mas não tão abaixo disso devido ocorrer um fenômeno chamado subcooling ou também a condensação antecipada desse vapor ainda nos últimos estágios da turbina causando danos às palhetas dela. Voltando a falar sobre a importância do vácuo, vamos fazer uma analogia bem simples. Imagine que você tem dois ventiladores. Um acoplado a um motor elétrico e outro sem nada acoplado ao eixo. Ambos frente a frente. Liga-se o ventilador que está acoplado. Supondo que o ventilador desligado está em condições normais. Ao ligar o primeiro, ele irá girar também. Concorda? Agora o questionamento. Se o segundo ventilador estivesse exposto a uma pressão ligeiramente abaixo da pressão atmosférica após ele, iria girar mais facilmente ou menos facilmente? Se você respondeu mais facilmente, você acertou. Isso devido entre aspas não haver a resistência causada pela pressão atmosférica, ou seja, podemos dizer que tivemos um melhor rendimento no trabalho de girar o segundo ventilador. Trazendo esse conceito para a nossa realidade, o mesmo acontece no condensador. Por estar nessa pressão levemente menor que a atmosférica, ele entre aspas faz com que a turbina gire mais facilmente. Importante, devemos lembrar que o vácuo não significa pressão negativa, pois esse termo apesar de ser muito utilizado, o vácuo é a ausência total de pressão e não uma pressão relativa negativa à pressão atmosférica. Não devemos deixar de falar também dos casos onde ocorrem sobrepressão no condensador, que pode causar desde perda de rendimento, como também o disparo da máquina, pois a casing da turbina não foi feita para suportar pressões maiores. Então, nesses casos onde há sobrepressão no condensador ou perda de vácuo, a usina irá tripar, e em alguns casos haverá abertura do disco de ruptura, que é uma espécie de fusível mecânico contra tais pressões no condensador, mandando vapor para a atmosfera e protegendo a nossa máquina. Assim, chegamos a mais um questionamento. Como é formado esse vácuo? Desprezando os conceitos de ejetor de partida e bomba de vácuo que são utilizadas durante a partida da unidade para remover o ar que está preenchendo a parte interna do condensador, quem de fato forma o vácuo durante o processo é a própria condensação do vapor ao entrar em contato com os tubos de água fria. Vamos a mais uma explicação simplificada de como isso acontece. Para isso vamos lembrar os conceitos dos parâmetros físicos da água. O volume específico de água no estado gasoso, o vapor, é muito maior que o volume específico da água no estado líquido, ou seja, de forma bem simplificada, isso quer dizer que o mesmo volume de vapor que eu tenho para uma mesma quantidade de água ocupa um espaço muito maior.
De forma prática, imagine que você tem uma câmara cheia de vapor. E nessa câmara são instaladas tubulações onde nelas após um tempo irá passar água fria internamente. Ao passar essa água fria pelos tubos ela irá trocar calor com o vapor da câmara. Então, em um certo momento aquela região interna da câmara que era completamente preenchida pelo vapor, vai estar com água no estado líquido com um volume bem menor. Com isso os espaços remanescentes desta câmara estarão entre aspas, em vácuo. Em outras palavras, com a compressão que ocorre com o vapor ao condensar, as zonas internas do condensador que antes estavam ocupadas pelo vapor ficam em vácuo, pois já não há nada preenchendo o local, somente no fundo do condensador, que chamamos de poço quente está a água no estado líquido, que chamamos de condensado. Ficou claro? Espero que sim. Este vídeo foi uma visão geral sobre vácuo no condensador. Além desses, temos vários outros conceitos que esperamos abordar em outro vídeo, pois não mencionamos que além dos espaços em vazio que ficam na câmara do condensador, alguns gases não condensáveis que estão dissolvidos junto ao vapor ficam presos naquela região e de certa forma degradam o vácuo que tinha se formado ali. Existem soluções para isso? Fale nos comentários se querem saber mais. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no nosso canal. Até logo!